Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Hoje é quarta-feira, dia 3 de junho. Estamos começando a live do isolamento. Vamos ver as pessoas que vão chegar aí, né? Oi, Denise. Bem-vinda. Hoje nós temos uma passagem do Evangelho muito interessante. Antônio, Adriana, sejam bem-vindos. Fernando, como é que você está, rapaz? A gente já estava conversando agora há pouco, né? Esse texto é um texto que nós vamos ver hoje, que tem algumas coisas muito interessantes, né? E aí a gente pode aproveitar um tanto dele, né? Djalma e Duraci entraram. Quem mais entrou? Fabrícia. Eu não sei quem é. Será que é a irmã Fabrícia? Bom, acho que é a irmã Fabrícia. Tudo bem, irmã? Nós estamos aqui nesse texto. Esse texto tem algumas coisas, né, que são coisas que a gente deve pensar. Né? A gente está no primeiro momento, que nós estamos recebendo, esperando as pessoas chegar, cumprimentando as pessoas, recebendo elas, né? Depois nós vamos para um segundo momento. E a irmã Fabrícia, tudo bem com a senhora? Né? Fátima entrou. Tudo bem, Fátima? Esse texto ele tem algumas coisas muito interessantes, né? A gente vai trabalhar eles. Espera aí, entrou um monte de gente. Marcelo, Celim, Maria Alice. Oi, tudo bem com vocês? Nós estamos bem aqui, graças a Deus estamos bem aqui em casa, né? Vamos aqui, tá chegando o povo, daqui a pouco a gente começa, né? Tem assim umas coisas que vale a pena a gente parar, olhar com calma, né? Porque isso também mostra um pouco, né? A situação das pessoas, né? Às vezes tem umas coisas que se cria aqui que eu acho que tem muita gente que cria hoje em dia pra gente, né? É uma mania das pessoas começarem a criar situações. Acho uma coisa que vale a pena a gente discutir, né? É claro que daqui a pouco a gente vai começar a leitura do Evangelho, né? E assim, eu volto a insistir, quando eu começo a falar, vocês podem colocar as coisas, as impressões, as dúvidas de vocês, tá? Não há por que vocês se privarem de participar desse momento, né? A gente tem, pelo contrário, a gente tem que tentar fazer com que as pessoas cada vez mais participem da interpretação da Sagrada Escritura, né? A Bíblia, ela é um livro que é público, né? Ele é um livro para ser lido, para ser entendido, né? A fé da gente não é uma fé cega, né? A fé da gente, a gente até tem um limite, né? Até existe aquele momento que a gente olha e fala assim, daqui eu não consigo passar, daqui eu não consigo entender. Às vezes a gente não consegue entender porque a gente não tem estrutura, preparação em si, o estudo, né? Mas às vezes a gente não consegue entender porque não consegue mesmo, né? Existem algumas coisas na fé que é mistério, né? Então a gente tem que entender, né? Oi, Vanessa, tudo bem? Seja bem-vinda, Vanessa. Né?
E assim, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, né? Porque tem muita gente que usa da fé para criar seus problemas, suas coisas, né? É muito enrolado isso que a gente vai ver aqui é uma coisa que existe até hoje, né? É uma coisa que as pessoas existem até hoje. A gente tem que entender o que está havendo, né? Para que a gente possa, né, entender a fé, né? E assim é interessante porque a gente vê uma série de coisas importantes aqui, né? Daqui a pouquinho a gente vai começar, eu peço só mais um pouquinho de tempo. Eu costumo aguardar em torno de 8 minutos. Não é sempre 8, né? Às vezes eu faço por 7, né? Vou fazer por 7 hoje, que já está dando 37, vamos começar, tá? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição. E lhe propuseram este caso: Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência do seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. A mesma coisa aconteceu com o terceiro, e nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será a mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, homens e mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, a Diane entrou. Oi, Diane, tudo bem? Bom, aqui nós temos que ver algumas situações. Algumas situações aqui são muito importantes, né? Primeiro, né, nós estamos acostumados a ouvir falar dos fariseus, mas esses são os saduceus, né? Vamos entender que a fé judaica, ela tinha grupos que viviam a religião de acordo com algumas regras, né? Então havia, por exemplo, um grupo que era mais recolhido, né? Extremamente rígido, chamado essênios, né? Há quem diga que João Batista era essênio, mas há dúvidas disso por causa do nome dele, Batista. Porque existia um grupo de judeus que eram chamados batistas, né? Que eles acreditavam que você podia, que o caminho para ir ao céu era o batismo. O batismo para o judeu da época era mais ou menos parecido com a nossa confissão hoje em dia, né? Você cometia algum pecado, ô gaioso, tudo bem? Você cometia 1, 2, 3, 10 pecados graves, ia lá falar com um dos batistas, o batista lhe dava uma bronca,
mandava você se corrigir, lhe impunha uma penitência e depois te batizava. Oi, Rita, paz e bem. E depois te batizava. E aí você ficava puro do pecado até você pecar de novo. Né? Então os batistas achavam que se eles fossem assim muito enfáticos, dessem penitências fortes, né, as pessoas acabavam indo para a santidade. Existiam os fariseus e os saduceus. Os fariseus e os saduceus eram em muita coisa parecidas, mas muito. Eles eram como dois grandes partidos da fé. Né? Eles tinham uma característica muito forte, que era a característica de querer entender que a lei de Moisés era uma coisa que levaria eles à salvação. Se eu observar a lei, eu salvo. Né? Lembrando que isso era um problema para a maior parte das pessoas, porque você tinha uma quantidade enorme de leis e você tinha que seguir essas leis todas, senão o fariseu ou o saduceu diziam que você não ia para o céu. Mas o fariseu e o saduceu tinham uma briga, que era um negócio assim impressionante, que era a ressurreição. Os saduceus, eles às vezes chegavam às vias de fato com os fariseus, né? Inclusive Paulo, uma vez, para se salvar de uma encrenca, ele faz isso, ele vira para os fariseus e fala assim: olha, eu sou fariseu que nem vocês, é que esses saduceus não acreditam na ressurreição, querem me arrumar uma encrenca. Então, esses saduceus, eles vão a Cristo, né? E eles querem pôr Cristo numa situação onde Cristo renegue a ressurreição, né? Quando eles querem fazer isso, eles querem arrumar um argumento para atacar os fariseus. Eles não estão propriamente preocupados em entender, atacar Cristo em si. Não é por aí, né? Aqui a gente tem algumas coisas muito para nos lembrar, né? Para um judeu, não deixar descendência era sinal que você estava devendo, que você não estava seguindo a aliança. Né? Então, qualquer um de nós que não deixasse descendência estava errado. Ponto. Isso era tão grave que havia essa regra. Olha, se o cara morreu e não deixou filho, o irmão dele tem a obrigação de casar com a mulher para arrumar um filho para ele. Né? A coisa era muito complicada, né? Se o homem tivesse ele não tivesse um filho com uma mulher, ele podia conseguir uma concubina para ter filho, né? E aí eles propõem uma situação. E aqui a gente tem que entender o primeiro problema disso. Qual é o primeiro problema disso? É uma situação que faz sentido quando você pensa o mundo na realidade do mundo, né? Existe filósofos, por exemplo, que dizem que a fé é uma loucura, que a fé é um absurdo, né? E aí uma vez falaram isso para mim, eu falei assim, mas a fé é um absurdo. Ele, hã? As pessoas olharam para mim, como assim, Bernardo? Você não é um homem religioso, mas eu sou. Mas eu entendo a visão do meu irmão que não é. Ele vive numa realidade de mundo. E o que eu estou propondo, né, de abrir mão de parte do meu tempo, de abrir mão de algumas coisas que poderiam dar prazer para uma realidade que eu não posso ver, para muitos isso é absurdo, isso é loucura. Para nós não é. Mas a gente tem que entender a visão do outro, né? E aqui é que a coisa gozada, né? Os saduceus primeiro propõem um problema bastante confuso, né? Tem 7 irmãos, é muito irmão, né? A mulher se casa com 7 irmãos, estão vendo, né? A mensagem da cruz é loucura, é verdade, você lembrou bem, Fernando. Ou seja, eles propõem um exemplo
que não faz muito sentido. Eles criam um exemplo único e exclusivamente para fazer valer o ponto deles, né? É interessante porque a gente vê isso ocorrer hoje em dia, né? A gente vê as pessoas, às vezes, trazerem discussões para questões na igreja que não fazem nenhum sentido, porque você pensa a igreja como você pensa o mundo, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, né? A nossa paróquia, a paróquia onde eu sou diácono e onde algumas das pessoas que estão aqui participando dessa live, ou que vão ver essa live, a nossa paróquia é o Cristo Redentor, né? Não existe o dia de Cristo Redentor, então a gente celebra no dia de Cristo Rei, que foi inclusive quando a paróquia foi, né, quando o templo nosso foi inaugurado, né? Quando as pessoas falam em Cristo Rei, elas pensam Cristo como o rei do mundo. Então querem pôr uma coroa em Cristo, né? Dá um cetro, ele segura o globo, né? Tem até um ícone, né? O Pantocrator. Procure depois aí no Google, Pantocrator, tá? Vocês vão ver que está lá Cristo sentado no trono com um cetro, segurando o mundo na mão, né? Com uma coroa, né? Tá, beleza, mas isso é a ótica humana do que é reinado. Esse rei é o rei que Judas esperava. É o rei que Herodes temia, né? É o rei que usaram para fazer Pôncio Pilatos crucificar. Olha, se você não tomar cuidado, ele vai ser o rei dos judeus, né? Vai derrubar César. Porque a lógica humana, né? Cristo não é rei de coroa, pessoal. Não. Cristo é Emanuel, é Deus conosco. Ele se coloca no mundo como um de nós. Ele se coloca numa situação em que ele está igual a nós, né? Existe algumas pessoas, inclusive, que falam num discipulado de iguais, né? Não um discipulado de melhores e piores, um discipulado de iguais, né? E aí você vê o seguinte, que você não pode pensar a realidade divina como a realidade humana. E é por isso... Oi, Guto, tudo bem? Guto é meu colega de turma, pessoal. Seja muito bem-vindo, Guto. A gente não pode pensar a realidade divina como a realidade humana. Pelo contrário, a gente tem que trazer a realidade divina para a realidade humana e mudar a realidade humana. O que eu quero dizer? Deixo muito claro isso aqui para que não haja dúvida no que eu estou falando. Os saduceus cometeram um erro gravíssimo porque eles pensam a realidade divina como a realidade humana. E nós pensamos isso. Nós pensamos numa sociedade onde tem classe baixa, classe média alta, classe super alta, né? E aí a gente quer colocar o céu nessas caixinhas, né? Então vai ter gente que vai ter uma casinha pobre, uma favela lá no céu. Vai ter gente que vai estar bem, vai ter gente que vai ter um apartamento lindo, uma mansão, vai ter gente que vai estar lá em cima. Deus lá em cima e nós aqui embaixo, é assim, né? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando claramente para vocês que a gente não pode pensar a realidade divina desse jeito. A gente não pode pensar a fé assim. Então, eu quero dizer para vocês que se existe alguma dúvida, lembrem-se, Jesus é Deus, se encarnou no meio de nós como um de nós. Na verdade, ele se encarnou como um daqueles... Oi, tudo bem, JP? Como um daqueles que era um dos menores. Por quê? Porque Jesus fala em igualdade e uma igualdade extrema, né? A igualdade daqueles
que entendem que a dignidade do ser humano é algo inegociável. Que todos os seres humanos são igualmente dignos, merecem igualmente respeito e amor. Eu sei que eu falo isso vira e mexe, pessoal, mas é a palavra de Jesus, é o que Jesus ensinou no mundo. Né? JP, também estou com saudade de você, cara. Temos que pensar um jeito da gente fazer uma live, nós e o pessoal da Crisma, vamos pensar isso. E aí, tem uma coisa aqui que é muito interessante, né? Que é a questão do Deus de vivos. Observa bem. Deus é o Deus dos vivos. Ele nunca se manifestou em nenhum momento como se ele trabalhasse com mortos. Porque ele orbita na vida. Eu vi falando aqui que Deus é amor, é beleza e é justiça. Bernardo, quem foi que falou isso? Quem foi que disse isso? Você, um católico, Jujuba! Não fui eu que falei isso, não. Sabe quem é que falou? Sabe quem é que falou que Deus sempre se move no sentido do amor, da justiça e da beleza? Duns Scoto, teólogo franciscano, foi o ele foi o grande defensor da Imaculada Conceição de Maria. O primeiro teólogo a defender isso foi São João Damasceno, tá? Mas ele era oriental e Duns Scoto é ocidental, isso é outra história. Um dia desse eu conto para vocês. O que a gente tem que saber é que aquele que se move para o que é amor, beleza e justiça nunca será alguém da morte. E qualquer ação que fale sobre morte fala necessariamente contra Deus e contra a mensagem de Jesus. Enquanto esses saduceus estão aqui criando uma situação que só tem sentido quando eu vejo a realidade divina pela ótica humana, para afirmar que não existe ressurreição, eles estão se colocando absolutamente contra tudo que é Deus. E vocês tenham certeza que hoje existem pessoas no mundo e na nossa sociedade que fazem isso. Existem pessoas no mundo e na nossa sociedade que se dizem seguidores de Jesus, mas optam pela morte. Dizem-se seguidores de Jesus, mas optam pela exclusão, pelo preconceito, pelo racismo. Optam por achar que algumas pessoas têm que viver em pior situação. Optam por achar que algumas pessoas não merecem estar vivas. É o mesmo raciocínio do saduceu. Eu sei, pessoal, que às vezes eu falo essas coisas e as pessoas resolvem dizer que eu estou errado, que eu sou louco, né? Não vira e mexe, alguém me chama de ecossocialista ou de comunista. Eu sei, pessoal, mas eu não estou preocupado com isso, porque eu não ensino nada que seja diferente do que ensina a igreja, né? E aí eu chamo vocês, eu vou chamar de novo, tá aí no site do Vaticano, em português, a encíclica Laudato Si, né? E essa encíclica foi escrita pelo Papa Francisco, tem 5 anos. Vão ler lá a encíclica, vão ler lá o que o Papa fala sobre a nossa sociedade. E vocês vão ver que muito do que ele está falando é o que eu estou falando aqui. Não é porque eu sou uma pessoa especial, não, é porque eu sigo com a igreja. Ele também segue com a igreja, a gente acaba falando as mesmas coisas, né? Eu acabo falando o que ele fala, e não ele fala o que eu falo, tá? Não pensem que eu tenho a mínima ideia que o Papa me imita. Eu consigo chegar perto dele, tá? Vamos deixar claro, para não ficar parecendo que eu sou muito soberbo, tá? E aí, pessoal, o que eu falo para vocês? Vou não entendendo o que eu estou colocando aqui, a importância da gente entender isso, né?
né? A importância da gente entender que a gente não pode pensar o mundo de hoje como a gente pensa o mundo. Aliás, a gente não pode pensar, exatamente, a gente não pode pensar o mundo celeste, o mundo divino, como a gente pensa o mundo terreno, né? A gente não pode pensar o nosso amanhã como a gente vive hoje, né? A gente tem que mudar o hoje para que a gente esteja no amanhã, né? Alguém quer dar alguma opinião? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer trazer alguma dúvida, alguma questão nesse momento, né? Tem mais uma questão aqui que eu acho que vale a pena ser colocada, né? Mas eu queria ver se alguém levantava alguma questão antes de eu colocar essa. Alguém tem alguma opinião para dar, alguma coisa que notaram, né? Ninguém vai pôr nenhuma opinião, não? Estão inibidos. Desculpa se eu inibo vocês, prometo que eu vou falar mais devagarzinho, mais quietinho, para ver se vocês falam. Não vão? A vida eterna vai depender da nossa forma de viver. Fátima, olha só, essa pergunta é capciosa. Tá? Eu vou te explicar por quê. A gente tem que entender que Jesus, ao ressuscitar, ressuscitou para nos salvar. Ele não veio ao mundo para nos julgar, ele veio ao mundo para nos salvar. E antes que alguém fale alguma coisa, isso está escrito no Evangelho de João. Então, a lógica, né, é que nós vamos ser salvos. Nós fomos salvos. Então, né, a gente pode ou não ganhar a vida eterna. O que eu quero dizer com isso? Eu fui salvo pela ressurreição de Cristo. Mas eu me torno uma pessoa egoísta, uma pessoa que acha que existe algumas pessoas melhores que as outras. Há algumas pessoas que acham que determinadas vidas não valem nada. Algumas pessoas que acham que o dinheiro é mais importante que qualquer coisa e por isso quebram qualquer regra. Algumas que não valorizam o amor e quebram todas as regras. Se eu faço isso, eu vou abrir mão da vida que eu joguei ela fora. Tá? E eu vou para um lugar daqueles que não querem a vida eterna. Agora, se eu vivi dentro de uma lógica onde eu pelo menos busco a igualdade, busco que as pessoas sejam incluídas, busco uma vida onde eu procuro pregar o amor, levar o amor a todos, levar vida a todo mundo, né? Eu vou para junto de Deus. E quando você estiver junto de Deus, tudo é tão maravilhoso que não existe menos maravilhoso, né? É aquela história que São Tomás fala, existe o belo, existe o feio, existe o belo. Existe o belo e existe o mais belo. Então tem que existir uma beleza suprema. Essa beleza suprema é Deus. Então o que eu quero dizer para você... Oi, Márcio Lassance, tudo bem, Márcio? Então o que eu quero dizer para você é que se você, Fátima, atingir a vida eterna, não interessa, porque não existe nenhuma vida eterna melhor que a outra, porque são todas tão absolutamente fabulosas e tão absolutamente fantásticas, lindas e maravilhosas, que não vai existir uma vida melhor que a outra. E o que a gente tem que entender é que Jesus parte do princípio que a gente já tem a vida eterna, a menos que você ativamente busque, né, não estar na vida eterna, você vai para lá, né? O Fernando está perguntando, defina a justiça de Deus. Eu não sei se eu estou entendendo plenamente a sua pergunta, Fernando.
Mas vamos entender que a gente não pode cair na visão do saduceu, né? A gente não pode achar que a justiça divina é igual à justiça terrena, tá? E a gente não pode cair na questão do fariseu, em que você tem que seguir regras de forma absolutamente daquele jeito, daquela forma, senão você está errado, né? A justiça, né, vamos dizer assim, a primeira coisa, dar a cada um conforme a sua necessidade. Então ele vai olhar para cada pessoa e ver a ação no mundo de cada pessoa de acordo com o que a pessoa pode dar, né? Lembra da viúva? Lembra? Essa viúva só pôs 2 moedas. O que Jesus fala? Ela deu mais do que todos os outros, porque os outros dão o que sobra e ela dá o que falta. Então a justiça é feita pensando no indivíduo. Ele entende qual é o esforço de cada indivíduo. Ele entende qual é a limitação de cada indivíduo. E aí sim, ele dará a cada indivíduo, conforme as suas ações, dentro das suas possibilidades e dentro de suas limitações. Então não é aquele julgamento, como alguns acham, que vai ter o Satanás lá acusando a gente, ou vai ter uma televisão mostrando tudo que a gente fez de mal na vida, ou como os egípcios falavam, que vai ter na balança o prato das nossas más ações e o prato das boas ações, e se as más ações forem mais pesadas que as boas, nós estamos ferrados. Não. Não. Deus é bem supremo, e como bem supremo, Ele quer o nosso bem. Ele é amor absoluto e Ele nos ama de forma absoluta. Ele é misericórdia fora de qualquer medida, e como misericórdia fora de qualquer medida, Ele nos quer salvos. Então Ele olhará, Ele partirá do princípio, né, que nós recebemos a salvação, irá olhar a nós dentro de nossas limitações e nossas capacidades, tá? Bem, eu quero colocar aqui mais uma coisa, né? Aqui no versículo 23 está assim: na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? Pessoal, vocês se lembram que eu falei do discipulado de iguais agora há pouco? Se lembra disso? Né? Vamos relembrar. Jesus vem à Terra, ele sai dos altos céus, vem à Terra, vive no meio de nós, como um de nós. Inclusive não separa nem apóstolo de discípulo, só fala em discípulo. Porque Jesus nunca pregou uma sociedade onde há pessoas melhores e pessoas piores. Ele sempre pregou uma sociedade de pessoas iguais. E se nós somos iguais, não pode haver alguma pessoa melhor que outra. E muito menos uma pessoa que seja menos pessoa, né? Você olha aqui e vê assim, parece que a mulher é posse do homem, né? E na sociedade dos judeus era. Na sociedade dos judeus, a mulher não tinha espaço para nada. Ela não deveria nem falar com outros homens. Ela não deveria nem emitir opinião, ela não votava, ela não era testemunha válida em um julgamento. Ela não podia trabalhar, né? Então a mulher não tinha direito a nada. Nessa sociedade, né, a mulher é um objeto de posse do homem. Mas essa sociedade foi denunciada por Jesus por ser uma sociedade injusta. Nós devemos aqui também decidir o que vamos fazer. Se nós vamos viver sobre essa ótica de uma sociedade injusta, né, onde alguém é posse de alguém, onde alguém é objeto de alguém, onde alguém tem que se submeter ao desejo de alguém,
ou se nós vamos assumir o que Jesus sempre pregou, a igualdade da dignidade dos seres humanos. Nós somos iguais e dignos, igualmente dignos. Eu volto a insistir, nós devemos pensar num discipulado de iguais. Vocês já ouviram eu falar aqui, quando eu falei sobre ministério e carisma, que não é porque eu sou diácono que eu sou melhor que vocês. Aliás, vários já ouviram falar isso. Não é porque eu sou mais velho que eu sou melhor que vocês. Não é porque eu sou mais novo que eu sou melhor do que alguém. Não é por isso, pessoal. Nós somos iguais, independente de profissão, de sexo, de idade, de lugar de moradia, de salário que a gente recebe, né, de cor, de gênero, do que for. Nós temos que assumir claramente que somos todos iguais e que todas as vidas são igualmente valiosas. Então, cuidado para a gente não querer reproduzir na nossa vida o que está errado. Do mesmo jeito que o saduceu quis reproduzir lá no céu o que já era estranho na terra para se colocar no desejo dele, nós não podemos querer reproduzir em nossas vidas o que não existe na vida divina. Amém? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar hoje era isso. Não sei se tem alguém querendo falar mais alguma coisa, né, discordar de mim, concordar comigo, né? Se for para concordar, não precisa, né? Se for para discordar, até legal, tá? Né? Se alguém quer acrescentar alguma coisa, né? Alguém quer trazer algo a mais, né? Fazer uma opinião diferente, né? Alguém? Não? Bom, pessoal, então eu vou acabar aqui, né? Já está no IGTV, daqui a mais um pouco vai para o YouTube, e amanhã às 15h30 a gente se encontra de novo, tá? Djalma e Doraci, que falaram muito bom. Obrigado, Djalma, Doraci, muito obrigado. Eu fico agradecido. Bom, pessoal, então amanhã, 15h30, a gente se reúne. Fátima está dando um amém, com mãozinha de oração. Que bom. Vou dar minha bênção para vocês. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Martinho Lima, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Levai a todos... Não, já passou a Páscoa. Que a alegria do Senhor seja a vossa força. Permaneçam em casa, fiquem protegidos. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Tchau, tchau, até amanhã às 15h30.